Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E as pessoas têm pedido para que eu possa falar a respeito da primária, né? Como é que era na primária comigo. A primária, ela foi o seguinte, né? A primária, para quem não sabe, ela é para crianças. As crianças lá na igreja Mormon ficam numa organização que chama primária. E tem as divisões lá tudo, mas em geral as crianças ficam num lugar chamado primária, que vai ensinar lá a cantar hinos, decorar, tal. O lado bom, eu preciso falar isso, o lado bom da primária é que eu tive alguns colegas e amigos que durou a vida toda. Muitos nem estão mais na igreja, mas crescemos. Como foi numa cidadezinha bem pequenininha, então a gente foi crescendo e tal, então a gente sempre estava até na escola juntos, muitos deles. Então nós crescemos, alguns aí foram para outros caminhos, alguns estão lá, conversam muito, né? Às vezes até trocam umas mensagens, mas existe isso. A gente consegue crescer ali como uma criança. Agora, o lado que eu sempre quero levantar aqui, porque é bem próprio para a gente falar aqui no Mormon Uma Ova, é forte falar isso quando a gente fala de crianças, né? Eu não quero usar o termo lavagem cerebral, eu não quero usar esse termo, porque a gente está falando de criança, né? Mas aquela rotina que você pega lá, de você ficar repetindo muitas coisas, te leva a assimilar de uma tal forma que você acaba falando assim, se me ensinaram desse jeito sempre, é verdade. Quantas vezes na primária eu tive que repetir a frase: eu sei que Joseph Smith foi um profeta, eu sei que ele viu Deus, Jesus Cristo. Então, você crescendo, né, com um treinamento desse, é um treinamento que eles fazem para você, né, para não usar aquela palavra, aquela coisa, lavagem cerebral, não quero usar isso porque é criança e tal. Mas para pensar, é isso. Colocam tanto algo na sua mente que depois você cresce realmente. Por que eu vou discordar ou querer uma outra opinião? Se desde criança eu já falo isso. Seu próprio inconsciente te deixa nessa forma. Porque te condicionaram a... Eu sei que Joseph Smith é um profeta desde pequeno. Quando eu crescer eu quero ser um missionário. A igreja, ela consegue tratar isso tão bem que ela te conduz desde a primária, nessa idade tão pequena, te preparando lá para o futuro. É tudo esquematizado. Olha só, se você põe crianças várias vezes para falar: eu sei que Joseph Smith foi um profeta e quando eu crescer eu quero ser um missionário. Você vai crescer lá 5, 6, 7, 8 anos de idade, 9, depois vai para os rapazes, você já repetiu tanto isso, vai para tal, aí você acaba, você vai ver lá você com 18, 19, 20, sei lá, já está como missionário. Por quê? Tudo isso porque lá atrás, já é certo, me colocaram isso na cabeça e é o que eu tenho que seguir. Então comigo, especificamente, não foi diferente. Lá eu cantava hinos e lia escrituras decoradas, bem pequenininhas, aprendendo a ler e tal. Eu lembro que tinha aqueles discursinhos. E uma coisa que eu não esqueço é que quando me colocavam para ler discursinhos, aquelas atividades especiais que tinha da primária em certos domingos, era para falar essas coisas. Eu sei que Joseph Smith foi um profeta e o livro de Mormon é verdadeiro, e quando eu crescer eu quero ser um missionário. Então já está esquematizado para sua mente o que você tem que ser. Já é uma bola cantada de que você tem que ser isso. Então como que você vai crescer pensando diferente? Então você é condicionado a isso, a você seguir a sequência, o fluxo que a igreja coloca você, e você sempre o soldadinho. Não, as pessoas perguntam, não ensina a matar, não ensina a roubar, não ensinam. Ensina a Deus, fala Deus, Jesus Cristo, livro de Mormon, aí já entra ficção, hoje a gente sabe disso. E essa coerção mental para que você siga e acredita no que eles falam, entende? E acreditando no que falam para você, pronto, você vai seguir lá o fluxo e você vai acabar lá no final, velhinho na igreja. Porque lá atrás, na primária, já te falam isso. É lógico que algumas pessoas nesse caminho, que é o que a gente sempre fala aqui, vai acender a luzinha na cabeça e fala: opa, peraí, eu sei que me ensinaram desde pequeno, mas agora eu sei a verdade. Não é tão dessa forma quanto me falaram. Tá vendo? É lógico, tem pessoas, eu tenho que falar isso também, tem pessoas que entram para a igreja em outras idades. Adolescente, já adulto, já casado.
Então, N fatores. Mas como a gente está querendo falar aqui da primária, a primária é isso. Eu não sei se tem as pessoas que ouvem aqui, que é desde a primária, iam para a igreja, e depois você até comenta como é que foi a primária para você e como você vê ela hoje. Porque uma coisa é como você via a primária, e uma coisa é como você vê ela hoje. É um lugar que as crianças mormons ficam para aprender as coisas que eles querem que você aprenda. E é isso, soldadinho sendo preparado. Como eu falei, tem amigos, eu tenho até hoje, que fizeram primária comigo. Eu olho, fiz primária comigo, eu sei, né? Conheço, conversávamos, abrigamos, já voltamos a conversar. Alguns eu não converso mais, alguns ainda é colega só, nem até um amigo. Mas eu fiz sim, teve um grupo de pessoas. Porque imagina, né? No meu caso, primária, desde pequeno na igreja e tal, o círculo de amizades ou amigos que eu tenho para conversar, ou tinha, né? Que eu tinha para conversar na verdade, é esse. É o círculo feito lá. E às vezes já tem a sua idade por estar na primária, mas vão crescendo todos juntos e vão passando por fases iguais. Aí um ou outro sai, né? Abandona a igreja porque os pais saíram, isso acontece, tá? Não quero mais saber. E você, no meu caso, que segui toda essa trajetória, quantas vezes eu falei que Joseph Smith foi um profeta e que queria ser um missionário? Quantas vezes eu li um papelzinho já preparado por alguém que eu tinha que ler lá na frente? Repeti muitas vezes. Vamos ensaiar o discursinho. Já estava escrito para mim. E é isso, eu era conduzido a isso. E isso continua, né? Esse é só o início. Isso é só o início de toda uma trajetória que querem que você siga. Então, o fluxo do serviço na igreja, você trabalhar, o trabalho que você vai fazer na igreja, já começa daí, te preparando para que você, tenho que limpar a capela lá no futuro. Por que você vai reclamar? Você cresceu falando que Joseph Smith foi um profeta e está lá na igreja dele, que ele criou. Pô, deixa eu limpar a capela então e fica quieto. É isso. É dessa forma. As pessoas pediram mesmo para eu falar um pouco sobre a primária e é isso que acontece, tá? É uma coerção que vem lá de baixo, lá da baixa idade, que faz você virar literalmente o soldado da corporação. Para quando chegar e você tiver que fazer tudo, você já está pronto. Quem não abre os olhos na trajetória depois disso, às vezes fica lá, morre frequentando a igreja. Ok, vai acontecer e com a maioria vai ser assim. Mas em algum momento que acenda a luzinha que a gente sempre fala, deixa eu pesquisar, deixa eu ver o que está acontecendo. Nesse momento, quando acontecer isso, você vai falar, aí você vai ver a primária de uma outra forma, você que fez. Por isso que eu falo, tem um jeito que você vê a primária estando lá e quando sai. Quando você aprende as coisas reais da igreja. É isso. Às vezes nem os professores da primária têm culpa, porque estão lá coagidos também fizeram toda aquela coisa com eles. E eles vão falar, olha, criancinha aqui, fala que Joseph Smith foi um profeta, porque para ele foi. Também não acendeu a luzinha nem pro professor. E vai acontecer e tal. E a maioria vai ficar dessa forma. Mas se você está me ouvindo aqui, a grande maioria que me ouve aqui teve essa luzinha que acendeu. E graças a essa luzinha hoje você vê de uma outra forma. Você consegue saber o que passou lá se você fez a primária. Ou qualquer outra organização, viu? Porque em todo lugar tem. Os rapazes, moças, né? O quórum de eldres, o Sociedade de Socorro, todo lugar é isso. Quantas vezes você teve que repetir, Joseph Smith foi um profeta? O livro de Mormon é verdadeiro. Pronto. Isso aí é repetido tanto que você vai no templo e ainda tem lá Lúcifer olhando para você fazer tudo isso mesmo, que senão você vai estar na mão dele e você não vai querer, porque faz parte da coerção, faz parte do medo. Eu repito tanto isso aqui no podcast, né? Coerção, medo, já são palavras aqui, acho que todo podcast eu falo pelo menos uma vez, mas não deixa de ser real. É coerção e medo mesmo, não tem como mudar a palavra. É repetido demais falar isso, mas é o que acontece. Ainda não consegui substituir essas duas palavras, de coerção e medo, porque é o que tem na corporação. E já te colocam isso na cabeça desde pequeno, né? Se você passou por todas as fases na igreja como eu, lá na primária. Te colocam isso lá, goela abaixo e vai entrar, você está lá
uma idade pequena, onde você consegue absorver as coisas até mais facilmente. Imagina, todo domingo, Joseph Smith foi um profeta de uma verdadeira, quando crescer eu quero ser um missionário. Quando você vai ver, você já está casado no templo e falando que Joseph Smith foi um profeta pro resto da sua vida. Mas, se você é uma pessoa que hoje aprendeu a história, acendeu a luzinha que a gente sempre fala, siga com a locomotiva com a gente. Ela não tem parada. E é melhor se libertar. E foi isso que aconteceu com você. As pessoas às vezes falam assim, mas se eu ficasse lá, tal, talvez, e daí que não é verdade? Tem pessoas que vai acontecer isso, que prefere estar lá mesmo até quando aparece a verdade. Tem muita gente que faz isso. Mas tem pessoa que não quer. Seguiu tanto afinco e com uma honestidade dentro do seu coração, que quando você vê a verdade, você fala, não foram honestos comigo. Aí você vê que a corporação não foi honesta com você. E muitos, desde lá de trás, quando você era uma criança, se você fez primária, entende? Como aconteceu comigo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.